dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, minhas irmãs queridas. Bom dia, bom dia, bom dia. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor nas nossas vidas, para nos dar a vitória. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Graças a Deus, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. Graças a Deus, porque Ele tem sido nas nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do eterno Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rejane. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada a todos vocês que têm se inscrito neste canal, a todos vocês que têm deixado seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar cada um de vocês, amém? Que as bênçãos do eterno Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho, louvado seja Deus, do único mediador entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus, que é Jesus de Nazaré. Amém? E o texto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que eu vou tomar como base, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, aleluias, e versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5, louvado seja Deus, aonde o Senhor nosso Deus, Ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, glória a Jesus, e um só mediador, glória a Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então eu estarei falando hoje sobre o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Jesus, que nós temos. Louvado seja Deus, um mediador. Oh, aleluias. Louvado seja Deus. Graças a Deus que nós temos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um mediador. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se não fosse esse mediador, nem eu e nem você estávamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias. Nem eu e nem você teríamos esperança de vida eterna, de salvação, aleluias, de paz eterna. Oh, glória a Jesus. Nem eu e nem você, igreja do Senhor, teríamos esperança. Aleluias, louvado seja Deus. Mas o nosso mediador, chamado Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos resgatou, nos amou primeiro, aleluia, e se deu naquela cruz do Calvário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para salvar a mim e salvar a você. Então é dele que eu estou falando, estarei falando nesta manhã, louvado seja Deus. Nós aprendemos muito, louvado seja Deus, por meio deste texto sagrado, que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum respaldo bíblico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a doutrina que sustenta a tese de Maria ser a mediadora entre Deus e os homens. Maria, ela foi mãe de Jesus, louvado seja Deus, mas ela não é mediadora. Aleluia. Maria, ela foi aquela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual Deus, através do Espírito Santo, gerou, aleluia, Jesus no ventre de Maria. Mas ela não é mediadora, aleluia, louvado seja Deus, entre Deus e os homens. Não há nenhuma tese, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.
Louvado seja Deus, não há nenhum respaldo bíblico, aleluia, para que isso se sustente, aleluia. O único mediador entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara e direta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5, ela é clara e direta. Quem embaraça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus são os homens. Aleluia, são os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Quem traz escândalo, a palavra de Deus é os homens, mas a palavra do Senhor diz que ai daquele por quem vier os escândalos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então, Jesus Cristo, ele é o único mediador. Louvado seja Deus. Mediador, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é aquele que intervém para estabelecer um acordo entre duas ou mais pessoas. Esse é o mediador. É aquele que intervém em uma situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para estabelecer um acordo entre duas ou mais pessoas. E foi o que Jesus fez. Morreu naquela cruz por toda a humanidade. Mediador também é alguém que fica no meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, unindo duas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo, ele é o único mediador, sendo que ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glória a Jesus. Jesus Cristo é aquele que interviu na redenção da humanidade, a fim de restabelecer, aleluia, a amizade entre Deus e o homem, porque a amizade entre Deus e o homem, ela foi quebrada ali no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a comunhão entre Deus e o homem foi quebrada ali no jardim do Éden, quando Adão pecou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele veio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para intervir na nossa redenção. Louvado seja Deus, a qual havia sido interrompida, por causa do pecado, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa paz, a nossa comunhão foi interrompida por causa do pecado, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Fala, lá em Gênesis 3, 23, 24 e em Efésios 2, 12, louvado seja Deus até o 16, e agora em 1 Timóteo, 2, 5, fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do mediador entre Deus e o homem. Quando Adão peca, o Senhor, ele vai, até ali, o jardim, conversar com Adão. Todos nós sabemos a história, conhecemos. E quando chega ali, ele diz: Adão, onde tu estás, E nós sabemos a história, Adão, ele tinha feito a roupa ali, com folha ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele pega a pele de animal e ele ali, vai e faz as roupas para Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o sangue de Jesus, ele sempre vai nos purificar, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre vai nos limpar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus, ele nos redime, ele nos dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor faz roupa para Adão e ali, louvado seja Deus, tem aquele diálogo ali com Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: por causa de ti, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda a terra pecou, Louvado seja Deus. Então, nós nascemos debaixo do pecado e o Senhor Jesus, por infinita graça e misericórdia, ele veio ser o nosso único mediador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro homem, irmãos, a mostrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a extrema necessidade que o homem tinha de um mediador entre Deus e os homens foi o patriarca Jó. Quando ele disse, louvado seja Deus, promete agora e dá-me um fiador para contigo. Então, Jó, ele foi o primeiro homem a ver que o homem realmente precisava de um mediador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele
Louvado seja Deus, eles prometem agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dá a mão, que me dê a mão? Jó, né? Louvado seja o nome de Jesus, no seu capítulo 17, 3, ele fala. Louvado seja o nome de Jesus. Só o próprio Deus tem condições de providenciar os meios que satisfazem as exigências da sua justiça, né? Só o Senhor, ele tem, louvado seja o nome de Jesus, condições de providenciar esses meios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que satisfazem as exigências da sua justiça, né? Louvado seja Deus, e isso ele fez por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo Coríntios 5, 18, 21. Louvado seja Deus. Segundo Coríntios 5, 18 e 21. Em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Hebreus, 2 Coríntios, glória a Jesus, louvado seja Deus, louvado, deixa eu conferir, 2 Coríntios 5, 18, 21, 2 Coríntios 5, 18 e 21, louvado seja o nome do Eterno. Verdade, que a palavra de Deus tem que ser bem explicadinha, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, né, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o nosso único mediador entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o único. Louvado seja Deus. Em Hebreus 8, 6, o escritor também das cartas aos Hebreus, ele afirma que, dizendo assim, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, Jesus, né, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele faz tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda nas cartas aos Hebreus 9,15, o escritor sagrado também lá afirma, né? Ele chega a dizer, por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o nosso único mediador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele interviu na morte, a nossa morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque agora nós passamos da morte para a vida. Eu não sei por que crente tem tanto medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, não, porque eu já morri, né? Eu já morri para o mundo. Apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
né? Então eu já morri para o mundo, por que eu vou ter medo de morrer se há um céu de glória a me esperar? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o crente ele já morreu. O crente, né, você e eu, nós já morremos para o mundo, já morremos. Agora nós passamos da morte para a vida. Cristo vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda nas cartas, né, aos Hebreus, no seu capítulo 12, o verso 24, o escritor ele ainda afirma, dizendo assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, aleluia, que Jesus é o mediador da nova aliança, cujo sangue da aspersão fala coisas superiores ao próprio sangue inocente de Abel. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem Maria e nem Abel e nem qualquer outra pessoa derramou seu sangue para redimir o homem dos seus pecados. Louvado seja Deus, ela não derramou, nós amamos Maria, né? Ela foi uma excelente mãe, uma excelente jovem, uma excelente esposa, foi uma excelente irmã. Louvado seja Deus, mas ela não é mediadora, Abel não é mediador, Pedro não é mediador, ninguém é mediador, o único mediador é Jesus. É Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e o homem. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente o sangue de Jesus é o que foi derramado para o resgate de muitos. Está em Mateus 26, 26 e 28. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, né, no seu capítulo 26, versículo 26 e 28. Mateus 26, glória a Deus, oh aleluia, Jesus, grande é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mateus 26, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é Bíblia, né, irmãos? Eu gosto muito da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É ela quem nos dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui é Bíblia. Aleluias. 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 26 e 28. Diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Que mensagem gloriosa, né, igreja? Que mensagem gloriosa, poderosa, mensagem que nos fortalece, que nos edifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mensagem que nos coloca para cima. Louvado seja Deus, que aumenta a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, nessa primeira parte nós aprendemos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E Jesus Cristo também é o único e é exclusivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é único e é exclusivo. Né? A Bíblia é muito clara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E taxativa. Jesus Cristo é único e exclusivo.
Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único mediador, o único caminho, o único Filho, o único Redentor e o único Deus. Então, a Bíblia ela é muito, né, clara, ela é muito taxativa quando ela fala, né, que o Senhor ele é único. Louvado seja Deus. No Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 14:6, né, capítulo 14, versículo 6, Jesus, né, mesmo ele chega, né, a dizer aos seus discípulos, ele diz, eu sou o caminho, louvado seja Deus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então o próprio mestre, né, ele chega a dar estas palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para os seus discípulos, ele diz, ó, eu sou o caminho, né? Então ele é o caminho da verdade, não adianta pegar outro caminho, porque não vai dar certo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, eu também sou a verdade, então não adianta crer, louvado seja o nome do Senhor Jesus em outros, porque não vai dar certo, ele é a única verdade. Ele diz, aleluia, louvado seja Deus. Eu também sou a vida, então só o Senhor, ele dá a vida, ele tira e ele dá. Então ele é vida, louvado seja Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é mérito meu e nem de ninguém achar que ganha o povo para o Senhor. É o Espírito Santo quem faz esta obra redentora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, né, no seu capítulo 4, e versículo 12, o apóstolo Pedro também ele afirma e ele diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, só há o nome de Jesus, né? Dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, só Jesus foi dado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a nossa salvação. Só o Senhor, ele se deu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No livro do profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 43 e verso 11, o próprio Senhor se identifica como o único Salvador. Ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então ele chega ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, no seu capítulo 43, 11, ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sou o Senhor. Então não há outro Senhor, os outros senhores que há é falso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e fora de mim não há Salvador. Então, salvação só em Jesus Cristo. No Evangelho de João, de Jesus, que segundo escreveu João, no seu capítulo 15, 5, o próprio Jesus, ele chega a dizer, né? Ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele está deixando bem claro, né? Que ele é a videira, mas nós somos as varas. Então, como é que nós damos fruto? Se nós estivermos em Jesus. Se nós estivermos em Jesus, nós vamos dar muito fruto. Agora, nós temos que estar nele e ele tem que estar em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se Jesus está em nós e nós estamos nele, nós vamos dar muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus nada podemos fazer. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo satisfaz as exigências da justiça divina e por meio do seu sangue tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Então, é para que todos os que obedecem, né? Hebreus, a carta aos Hebreus 5, 8, 9, diz assim: portanto, somente o Senhor Jesus Cristo possui as prerrogativas de mediador, único e exclusivo entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, só Jesus, em Jesus, entendeu? Não temos salvação em outro Deus, em outro caminho. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o grande eu sou. Então é o Senhor quem nos dá a vida eterna, é o Senhor que nos resgata da morte, é o Senhor que nos resgata do pecado, é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai fazer, através da palavra dele, dessa santa palavra aqui, eu e você ressuscitarmos no grande dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É através desta palavra, louvado seja Deus, que nós veremos a face do Senhor. É por ela que nós, né, viveremos, louvado seja Deus. É por ela que nós estamos aqui renunciando todos os dias. É por ela que nossa família será salva, nossa casa será salva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por ela que toda a humanidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia. Então, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Esta é a mensagem que eu deixo na manhã deste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nosso Deus continue a abençoar a todos vocês. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Senhor, abençoa as tuas filhas, teus filhos e todos que vão passar por aqui, por este canal, Senhor. Da vida, de graça, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, Pai, toda a cilada do inimigo, joga por terra toda a fúria de Satanás contra a vida dos teus servos e das tuas servas. Quebra o laço, corta a lança, aquieta, Pai, o coração do teu povo. Dê resposta, Senhor, na manhã deste dia. Fortalece, cuida para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Só o Senhor é o nosso mediador, só o Senhor fez tudo por nós e continuará fazendo. Somos gratos, Pai, gratas a Ti por tudo, em nome de Jesus. E só a Ti, Pai, nós rendemos graça, graça e graça, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia e por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem esta palavra, dá um glória a Deus, dá um aleluia e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.